Queridos, a paz do Senhor, vamos a mais um culto, do almoço, e hoje nós vamos meditar no capítulo de Efésios 6, dos versículos 10 ao 13. Então vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, queridos, veja bem, Deus, ele propõe para nós um tipo de veste, um tipo de roupa, que essa roupa é uma roupa de guerra e ela se chama armadura, Conforme o tempo onde Paulo teve essa vivência, onde ele via como é que era a armadura romana, ele teve essa revelação que existe uma roupa espiritual, invisível, porém que deve estar muito bem ajustada, porque a nossa batalha não vai ser física, ele deixa bem claro, mas a nossa batalha vai ser contra principados e potestades. E ele vai dizer o porquê que nós devemos nos revestir ou sermos fortalecidos. No versículo 10, ele vai ter a preocupação de dizer assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Dependendo da versão, vai dizer na força do seu poder. Por que ele está dizendo isso? Porque esse revestimento, essa busca do fortalecimento no Senhor, ele na verdade acontece todos os dias. Porque nenhum soldado ele vai aprender a manejar uma armadura de guerra no próprio dia da guerra. Se a gente for pensar num treinamento de soldado, ele é treinado, até porque aquela armadura ela tem um peso, ele tem que ter habilidade para manejar aquela armadura com espada, com escudo e o próprio peso mesmo, do capacete, da couraça, enfim. Então o que ele está propondo para a igreja é que o seu dia a dia, a sua busca ao Senhor, tem uma meta. Você vai buscar crescer em força. Crescer com a força e no vigor de Cristo. Você se fortalece antes. Em quem? No Senhor. Esse curios aqui, que ele diz no grego, ele está dizendo: a quem uma pessoa as coisas pertencem. Ou seja, é sobre o qual tem poder de decisão naquele que é soberano. Esse fortalecimento, ele também traz consciência de quem Deus é. Eu estou me fortalecendo naquele que é soberano sobre todas as coisas e tem poder sobre tudo e todos. Isso cria uma proteção, que a gente diz que é a couraça da justiça, para a sua alma, porque a alma ela está aqui na região, essa região aqui da digestão, não tem nada a ver com o pensamento ocidental, mas o mundo oriental ele entende as entranhas, estão todas aqui. Então você entender quem Deus é e o poder que ele tem e a soberania que ele tem protege os seus sentimentos. E essa é a imagem da armadura, nada mais é do que a sua confiança e da manifestação de Deus atuando no próprio homem, de forma que a sua presença o proteja como se fosse uma blindagem, uma armadura. Aí ele vai continuar no versículo 10, Na força do seu poder. Que poder? No meu não, no poder de Cristo, no vigor de Cristo, Na habilidade de Cristo. Existem coisas que a gente passa que não vai adiantar eu resolver na minha força, não. E sabe quando você passa por situação, você vê assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Pois é lícito você pedir o vigor, a habilidade de Cristo, ele vai te habilitar. E ele vai continuando no versículo 12, olha, tenham consciência, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, principados, e ele vai dando todas as hierarquias
né, de demônios, dominadores desse mundo, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então ele vai definindo ali as hierarquias. Mas a gente não vai se ater a isso não. A gente vai se ater ao próximo versículo, 13. Por isso vistam-se de toda a armadura para que possam resistir o dia mau. O que é isso? Revestir é como se tivesse assim, entra nessa roupa espiritual. A gente não tem esse movimento, ele vai fazer uma roupa, a gente faz assim, entra nessa roupa, né? E ele diz, revestir-vos de toda. Então ele está falando de guardar você integralmente, corpo, alma e espírito. Integralmente, por isso ele diz, você vai se vestir totalmente de toda a armadura, para que você venha ficar firme. Aí você vai entender o que é essa armadura, o que o próprio Senhor, quando se manifesta em você, através da sua palavra, o que ele produz em você. Ele produz em você um espírito de excelência, o mesmo espírito de Daniel. Então ele está dizendo assim, vocês vão se revestir dessa armadura para que vocês venham ficar firmes, vocês vão ficar de pé, vocês vão se manter íntegros, vocês vão estabelecer no dia mau, vocês que estabelecem a justiça. Vocês no dia mau, vocês vão sustentar a autoridade de vocês como igreja. Vocês não vão retroceder nem paralisar. No dia mau, vocês vão continuar seguros e sãos. Vocês não vão desequilibrar no dia da má notícia. Porque esse revestimento, ele traz a serenidade. Vocês vão permanecer preparados, vocês vão continuar tendo mente firme, vocês não vão desistir. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, vocês vão ter o poder e a habilidade suficiente para quando o inimigo provocar aquele dia mau, ou você passar diante das tribulações e aflições, porque nem tudo é o diabo, mas ele entende que aqui tudo está numa permissão soberana de Deus. Então muitas vezes você entra em guerras sim, e são guerras espirituais. Bom, o que o diabo vai querer fazer no dia mau? Ele vai querer te desestabilizar ou potencializar o teu sofrimento. Ele vai querer fazer com que você entre em desequilíbrio emocional a ponto de você esquecer da sua fé. E você esquecer de quem Deus é. Então ele vai dizer assim, vocês vão continuar firmes contra as ciladas, os artifícios, os truques, as malandragens de Satanás. Porque é isso que ele faz. E ele vai terminar. Então, por isso, ele vai dizer... Desculpe, esse foi o versículo 11 ainda. Aí no versículo 13, ele vai dizer, tomai toda a armadura. Ele está falando de todo. Ele está falando de um cuidado integral com você. Nós temos habilidade para manejar todas as partes da armadura. Né? E ele vai dizer, a fim de que vocês possam resistir o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é o dia da fadiga, que você sente o teu corpo colocando você para trás e fala assim, meu Deus, que cansaço é esse? Às vezes o cansaço é até espiritual. E vem o cansaço físico também. É o tempo da enfermidade, você pode entender como o tempo da enfermidade, sim. É aquele dia ruim que você passou, é um dia cheio de labores, pode ser um dia que você está muito cheio de coisas para fazer, você não sabe nem como você vai dar conta, mas também pode ser o dia do aborrecimento, o dia, né, cheio de perigos. A fidelidade à fé cristã é o momento que você está sendo provado, e muitas vezes a provação também vem com a tentação, né? Porque os dois são testes, mas a origem muda. A provação vem de Deus, a tentação vem de Satanás. Então é um tempo que você pode estar sendo ou muito provado, ou muito tentado, ou dependendo do nível que você esteja, você está sendo provado e tentado. E ele vai dizer, é o dia que causa dor, é o dia que chega o problema. Então, por que dessa armadura? Porque lá em Daniel 12:13 ele vai dizer, e quanto a você... Está falando para Daniel. Siga o seu caminho até o fim. Ou seja, numa guerra, a nossa imagem é o seguinte, sempre avançando, sempre prevalecendo, sempre estabelecendo e colocando Satanás no devido lugar dele. Porque se você parar, Satanás ele já está vencendo contra você. Humanamente isso é impossível, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Você conseguirá prevalecer no dia mau. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Tenham uma excelente semana, hoje é segunda-feira. E o dia de segunda-feira seja o dia que você vai se esconder no Senhor, se revestir,
Você vai ser fortalecido para que você seja bem-sucedido em todas as coisas que você tiver que fazer, confiando no Senhor. Amém? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.